paz, caros irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso eterno Deus. Primeiramente, irmãos, eu gostaria antes de me identificar aqui, muitos já me conhecem, meu nome é Raul. Eu não pertenço ao ministério da Congregação Cristã no Brasil. Eu sou um servo de Deus livre, sirvo a Deus livremente. Estou em comunhão com uma denominação, sim, que é uma denominação reformada, porém, o que eu falo aqui não é a denominação que me determina que fale isso. Não tem nada a ver, a denominação não tem nada a ver com aquilo que eu gravo. Vou deixar claro para que ninguém julgue a denominação. Se tiver que julgar, julgue a minha pessoa, porque o que eu estou falando aqui, estou falando de acordo à Bíblia. E as respostas que eu dou aqui, quando alguém me pergunta, eu dou de acordo à Bíblia. Se alguém tem contra alguma coisa, então não está sendo contra mim, está sendo contra a Bíblia. Você não é obrigado a crer na Bíblia. Isso é um problema seu. Você não é obrigado a não acreditar naquilo, ou acreditar naquilo que eu falo. Faça o seguinte, examine. Esses dias uma irmã me perguntou sobre a origem da festa junina. Eu contei a origem. Se hoje mudaram, por causa do romanismo, mudaram as coisas, isso não é problema meu. Mas a origem que eu contei é verdade, certo, irmãos? Isso ninguém pode questionar. Se você tem alguma dúvida, você vai numa biblioteca, ou procure com alguém que entenda, né, sobre isso, e pergunte. Ou vai no computador, tem um negocinho chamado Google, você vai lá, coloca no Google, pergunte qual é a origem, aí você vai ver que eu falei a verdade, certo? Mas isso não quer dizer que se você faz isso, você vai lá, ou faz isso, ou participa disso, você vai para o inferno. Eu nunca vou falar isso, irmãos. Vai para o inferno aqueles que negam a Jesus Cristo, que não creem nele, que não fazem o que ele mandou fazer. Se você não está fazendo o que Cristo mandou fazer, logicamente que você vai ficar contra a minha pessoa. E quer deixar claro, você está contra a Bíblia, porque eu estou só usando a Bíblia, só na Escritura, não estou usando outra coisa. Agora, se tem uma história, se tem uma mitologia, alguma coisa, eu vou ser sincero, tem. Isso não fui eu que falei. Isso já foi falado há muitos e muitos, centenas e centenas de anos atrás. Certo? Então, veja bem aí como você entende as coisas. Ainda falando que eu sou de tal igreja, você está totalmente... Que eu sou daquela congregação, que eu sou da congregação do Brasil, eu não sou de ninguém, irmão, eu sou de Jesus Cristo. Espero que Ele me tenha misericórdia de mim, porque eu não sou santo também, você também não é. Então, isso é problema. O problema que nós temos que resolver com Deus é individual. Você faça o que você quiser, e para mim pouco me importa. Agora, eu tenho um dever de pregar. Se você não está gostando da pregação, ou acha que nós queremos ser mais santo, isso é problema seu. Eu nunca me disse que eu sou mais santo que ninguém. Talvez eu seja mais pecador até que você. Porém, eu tenho que pregar a verdade. E me reconcilio todo dia e peço que a verdade me liberte. É isso que eu peço. Ficou bem claro para você que mandou uma mensagem aí falando coisas que eu era de tal igreja, que nós, os evangélicos, fazem tanta coisa errada? Todos fazem errado, não é só os evangélicos. Vai dizer para mim, mostra para mim alguém que não faz alguma coisa errada. Só Jesus Cristo que não fez. Nós formos olhar. Então, irmão, não fique atacando igrejas, porque eu não ataquei igreja de ninguém. Em lugar nenhum aqui, certo? Apenas falei da história conforme está escrito, certo? Agora, entenda você como você quiser. Você é livre até para entender. Mas não vem dizer que eu estou mandando alguém para o inferno, porque eu não estou mandando ninguém. Uma que eu não sou dono do inferno, e nem quero ser. E outra que também eu não sou dono do céu. Me foi incumbida essa missão de pregar o Evangelho. É uma pequena introdução, 4 minutos, mas vamos ler com a ajuda de Deus. Então, para dentro desse assunto, a Epístola Universal de Judas. Mas nós vamos ler, irmãos,
apenas um versículo já é suficiente para dar introdução, para dar pregação dentro desse estudo que eu vou passar, dessa mensagem que vai ser transmitida. Epístola Universal de Judas, capítulo 1, versículo 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Só até aqui, irmãos. Aqui Judas, irmãos, falava dos falsos mestres, os homens ímpios que haveriam de se manifestar e que iriam, a palavra vituperar, que está dizendo aqui, adormecidos, contaminados, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. O que é vituperam, irmão? Quer dizer, desprezam aquilo que é digno, desprezam as dignidades, as coisas que são dignas, as coisas que são dignas dentro da nossa vida, e também sabendo que tudo que está na Escritura, escrito dentro da palavra de Deus, é digno de toda aceitação. Quando a pessoa vitupera dentro da palavra, ela está desprezando a própria palavra. E cria as suas ideologias formatadas dentro de um pensamento particular, ou até mesmo dentro de um pensamento coletivo, de uma falsa doutrina. Que, por isso que fala aqui falsos mestres, no versículo 3, né? No título do versículo 3, contra os ímpios e falsos mestres. Se é ímpio e é falso mestre, não vai ensinar a verdade, ele vai ensinar a mentira. Você acredita se você quiser. Eu não estou ensinando mentira, eu estou falando aquilo que está escrito. E o que está escrito por uma pessoa que tinha muito conhecimento espiritual, material, e ficou preservado até hoje. Então, irmãos, quando eu falo alguma coisa, não falo de mim, falo do que está escrito. Somente a Escritura, só a Escritura. Não estou falando de outra coisa a não ser da Escritura. A Escritura é a palavra de Deus. Para mim, sempre foi e sempre será a palavra de Deus. Porque se o dia que eu deixar de crer, né, na palavra de Deus, ou prevaricar contra ela, então Deus também me cobra. Por isso que também está escrito aqui na segunda epístola, aqui nós estamos na terceira, ou melhor, aqui nós estamos em Judas. Mas se nós formos ler aqui na segunda epístola de João, nós vamos ver aqui no versículo 9, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então nós temos que perseverar na doutrina de Cristo, não na doutrina do homem. O homem pode mudar as datas, o homem pode maquiar a verdade com uma mentira, mas a verdade é uma só. Uma hora cai a maquiagem e vai aparecer a verdade. Se você buscar o entendimento, você vai ver a verdade. Vejamos que eu falei esses dias sobre a origem das festas juninas. Alguém achou ruim? Jamais eu vou te impedir você ir numa festa junina, é problema seu, você vai onde você quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas uma irmã me perguntou qual era a origem, e eu respondi a verdade. Se você acha que está errado o que eu respondi, tudo bem, você faz o seguinte, você vai numa biblioteca pública, procurem sobre a origem, você vai encontrar lá livros que falam sobre a origem, procure por que foi mudado as datas. Se você for uma pessoa inteligente, que sabe ler e escrever, você vai encontrar. Caso contrário, você vai no Google. Isso não tem nada a ver com igreja, irmão.
Isso não tem nada a ver com nada, isso eu estou falando a verdade histórica. É logicamente que eu estou embasado também na escritura, porque a pessoa que está fazendo isso está prevaricando também a doutrina de Cristo, porque aonde Cristo mandou que fizesse isso? Se você mostrar para mim dentro da Bíblia que Cristo mandou, eu volto tudo atrás. Que na Bíblia não está escrito, certo? Em lugar nenhum você vai encontrar. Você pode encontrar em livros de alguns teólogos romanos, etc. Mas na Bíblia não, você não vai achar. Em nenhum livro você vai achar. Então isso não quer dizer que eu sou da igreja X, que eu sou da igreja A, ou que eu sou evangélico, que eu sou católico, que eu não quero nem saber. Eu não estou falando de religião nenhuma aqui, eu estou falando da Bíblia. Se você não crê na Bíblia, também não é problema meu. Né? Então vamos lá, irmãos. Você, meu irmão, saiba que estamos vivendo a apostasia. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. Nós estamos vivendo dias que os homens estão fazendo, a maioria daqueles que não, digo maioria daqueles que não conhecem e que não buscam a Deus, estão fazendo isso, adormecidos, sendo contaminados na sua carne e rejeitam a dominação da própria palavra, que não quer ser dominado pelo Espírito de Deus, prefere vituperar a dignidade eterna, quer dizer, desprezar. Então, o Senhor Jesus, ele disse assim, numa parte, aqueles que me desprezarem neste mundo, né, ou melhor, numa outra parte, para ficar mais claro, diz assim, aqueles que me negarem nesse mundo, eu também os negarei diante do meu Pai que está no céu. Não fui eu que falei, foi Jesus Cristo que falou. Então, se Jesus Cristo falou, eu acredito que nós temos que, nós que cremos, você não é obrigado a crer, independente de você ser evangélico ou não ser evangélico, isso não tem nada a ver, irmão. Não misture as coisas. Independente de você crer em Deus ou não crer, crer que Ele existe, crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, crer que Ele tem, sim, para nós algo especial quando nós terminarmos a nossa carreira, se nós obedecermos também o mandamento de crer em Jesus Cristo, porque a maior condenação do homem é ele não crer em Jesus Cristo, porque não adianta eu falar que eu creio em Jesus Cristo daqui para fora, eu tenho que também crer daqui de dentro. E aí que é o problema. Se você chegar, eu já atendi presídios, segurança máxima, onde eu colocava em risco a minha vida, eu entrava dentro das alas de criminosos super perigosos. E eu não ficava manso com eles. A palavra era muito mais dura. Para vocês aqui está sendo manso. Mas para eles não. Para eles era dura. E eles gostavam. Choravam. Não sei se era um choro de verdade, se era choro de crocodilo, mas eles choravam. E eu me lembro muito bem que quando Deus me dava de pregar naquele lugar, eu pregava a Cristo, ou eles quisessem ou não quisessem, e eu nunca vi, no meio daquele povo que estava dentro daquele buraco, vamos dizer assim, daquele lugar cheio de pecado, de contaminação, né, que até o ambiente era pesado, nenhum deles nunca me confrontou. E eram bandidos, perigosos, mas não me confrontavam. Por quê? Porque estavam lá presos, sabiam realmente que eles deviam. Agora, muitos dos que estão fora hoje aproveitam as suas vidas, os prazeres da vida. Não é pecado você aproveitar a sua vida, não é pecado você ter um lazer, não é pecado nenhum, não existe pecado nisso aí, irmão. Mas tem pessoas que usam dessa liberdade para a libertinagem, para a prostituição, para a lascívia, entendeu, irmãos? Para todas as coisas que são contrárias ao que está escrito dentro da palavra de Deus. Aí você quer que eu venha aqui e venha dizer para você que são todos santinhos? Você está enganado. Eu vou dizer que está todo mundo no pecado, que só tem chance se buscar a Deus e pedir perdão. Até eu, que não estou fazendo isso, tenho que pedir perdão, porque se eu não me humilhar sempre e não pedir perdão, eu também não vou, irmão. Então quer dizer,
Todos nós temos obrigação, se quisermos entrar no céu, reconhecermos que somos miseráveis. E não é nós, porque queremos aparecer, ou porque queremos ser santos, como alguém falou aí num comentário. Eu gostaria muito de ser santo, porque daí eu já não estaria mais aqui. O dia que eu ficar santo, você não vai ver mais vídeo meu. E o dia que você, que achou que eu estou querendo ser santo, se santificar, você também não vai ficar mais aqui. Porque aqui não é lugar de santo. Santo está junto com Deus, guardado, esperando a volta. Nós estamos procurando, irmão. Procurando. Só que para isso nós não podemos vituperar, quer dizer, não podemos negligenciar, certo? Não podemos desprezar o que está escrito. Aqui ele falava contra os falsos mestres. Depois ele disse para nós não desprezar. Certo, irmãos? Ele falou tudo isso. Por que isso, irmãos? Porque ele sabia muito bem que as coisas de Deus não podem ser levadas com pouca importância. Certo, irmãos? Por isso que existiram os apóstolos para dar para nós toda a nossa regra da nossa fé, a forma que nós devemos que servir a Deus, porque Jesus Cristo veio e morreu por nós, não é? Dando a nossa vida, e essa vida que Ele nos colocou, que Ele nos deu, irmão, nos faz, sim, entendermos, temos que ser humildes. No capítulo 12 de Romanos, versículo 9, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Ele disse que era para nós aborrecermos o mal. Logicamente, quando você faz um vídeo e você aborrece o mal, há uma reação. Porque contra toda ação há uma reação. E o mal logo reage, querendo jogar em você uma lama. Você que está falando aquilo que está escrito, jogar em você uma mancha, para que ele possa ter argumento contra a sua pessoa. Né? Então, como ele não tem argumento, ele inventa um argumento, ele mente. Diz que você é de tal igreja, que tal igreja fez isso, que tal... Aí ele começa a inventar. E eu não tenho nada a ver com igreja nenhuma, irmão. Muito pelo contrário, se eu souber que eles fizeram coisas fora, eu também prego contra. Prego contra, porque eu não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém, assim como ninguém passou na minha. Eu quero ir para o céu, só. Não mereço, não sou digno, não sou fiel a nada, espero na misericórdia de Deus. Ah, você não é fiel a nada? Me explica para mim quem é fiel a tudo aqui. Não existe. A pessoa ser fiel a tudo é mentira. Fiel é Deus. Fiel é Jesus Cristo. Ah, mas ele falou ser de mim fiel até a morte. Ele pode falar o que ele quiser. Ele é o Senhor. Eu não posso falar. Eu não sou Senhor de nada. Nem da minha própria vida. Além de eu não ser Senhor da minha própria vida, eu não sou dono de nada. Tudo que eu tenho apenas existe para me usar enquanto eu estou aqui. E depois, mas eu sou dono de uma casa, mas eu sou dono de um sítio, mas eu sou dono de um carro, mas eu sou dono de uma conta muito grande lá no banco. Ah, é? Você é dono de tudo isso? Quando você partir e for para aquela cidadezinha lá do silêncio, do pé junto, aí você vai ver que você não é dono de nada. E tudo aquilo que ficou aqui você não consegue levar com você. Porque por mais que você tenha, que você possua, alguém vai ficar brigando por aquilo que ficou e você não vai poder fazer nada. Até a roupa que você mais gostava, às vezes a pessoa fala assim, não vou botar nele não, essa roupa porque vai para a terra, vai estragar, vamos botar outra. Está entendendo, irmão? Que somos nós? A glória pertence a Deus ou eu estou errado? Né? A única coisa, irmãos, que nós temos que fazer é isso. Nós tenhamos esse amor e aborrecer o mal e apegar-nos o bem. E não dever a ninguém coisa alguma, a não ser o amor. Versículo 8, de 13 aos Romanos. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama
aos outros cumpriu a lei. Então, o amor, ele machuca às vezes. Porque o amor não é você chegar e ver a criança quebrando as coisas e você lá, coitadinho, é criancinha. Não, o amor é você chegar e chamar a atenção dele. Porque se você deixar ele fazer o que ele quer, quando ele crescer, ele vai continuar achando que ele pode fazer o que ele quer. Agora, o verdadeiro amor não é assim. O verdadeiro amor nos repreende, o verdadeiro amor nos exorta, o verdadeiro amor, ele nos coloca dentro de uma submissão. Não é uma prisão, nós temos que ser submissos ao verdadeiro amor, que é Cristo. Ele sim, nós devemos ter como base, certo? Então eu jamais vou dizer para você não participar disso, daquela festa, daquela outra. O problema é seu, irmão. E eu não vou dar conta da sua alma. Analise você mesmo. Se você não concorda comigo, isso também é problema seu. Você não é obrigado a concordar comigo. Assim como eu também não sou obrigado a concordar com você. Certo, irmão? Agora, nós não vamos julgar, mas nós vamos ensinar aquilo que nós aprendemos. Da onde? Da Bíblia, não da boca do homem que está na frente do púlpito, que você acha que nós estamos indo lá, ou do que está em outro lugar. Não, nós vamos julgar segundo aqui, ó. Isso aqui, ó. Nós vamos procurar aqui dentro, ó. Vamos ver se está escrito. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes que seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Entendeu? Nós não vamos colocar tropeço, nem escandalizar você. Mas por amar, nós temos que te ensinar. Ah, eu não preciso do teu ensino. Tudo bem, você não é obrigado. Ninguém é obrigado a querer aprender da minha pessoa. Eu não sou nada. Mas a verdade é que Deus abomina a idolatria, que Deus abomina a prostituição, que Deus abomina o pecado, que Deus não quer que ninguém pratique a promiscuidade, certo? Isso aí Deus não quer, não é eu que não quero, não é minha carne. É Deus. Se eu não soubesse nada disso, talvez poderia estar fazendo a mesma coisa. Agora, o pior é quem sabe e faz e fica fazendo pouco caso de quem ensina. Esse é pior. Porque você não está fazendo pouco caso de mim. Eu não estou ensinando o que é meu. Eu estou ensinando o que está escrito aqui. Se você está indo contra o que está escrito aqui, você não está vindo contra mim. Eu sou um porta-voz. Pensa num instrumento. O instrumento, irmão, é assim. Deixa ele um instrumento musical, deixa ele ali parado no canto, vê se ele toca sozinho. Ele não toca. Mas se alguém que sabe tocar pegar aquele instrumento, emite som. É só um instrumento, talvez até um instrumento bem assim, ó, fraquinho. Mas se uma pessoa que toca bem, às vezes tira daquele instrumento que ninguém dá valor por ele, um som bonito. Por isso, irmãos, para encerrar essa palavra, vejamos bem, irmão. Eu vou terminar essa palavra aqui agora, essa exortação. Nós vamos para o livro de Tessalonicenses para me terminar essa parte, irmão. Né? Glória a Deus. No livro de Tessalonicenses. Presta atenção. Capítulo 4, versículo 8. Não fui eu que falei. 4, ou melhor, perdoe, Filipenses. Eu falei Tessalonicenses. Vamos corrigir. Filipenses. Estou corrigindo, certo, irmãos? Filipenses. Epístola do apóstolo São Paulo. Filipenses. Corrigindo. Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então o que eu estou fazendo, irmão? Isso aqui eu aprendi. O que eu coloquei aí nesses vídeos foi o que eu aprendi.
e não tirei de nenhum outro pregador, não copiei de nenhuma pregação. Não vou dizer que não estudei, estudei na própria Escritura. Percebi que o que está escrito aqui é verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus, você não precisa acreditar nisso, você não é obrigado a acreditar em nada, mas só que quando chegar aquele dia, do grande dia do Senhor, você não pode dizer que você não foi ensinado. Ah, você não está me ensinando nada, tudo bem, você acha que não? Por que você entrou no vídeo para escutar então? Você também é livre, você não gostou? Já não gostou do começo? Saia do vídeo. Não gostou do canal? Desinscreve. Antigamente eu me preocupava muito com isso, agora não estou me preocupando. Estou preocupando em falar de Jesus Cristo, de tudo que for agradável, para que você não erre. Se eu querer o teu bem, querer a tua salvação, for algum pecado, então você pode ter certeza que eu estou cometendo um grande pecado, porque eu não quero o teu mal. Se eu falei alguma coisa, é porque eu não quero o teu mal, não quero o mal da tua família, e também não estou te pondo debaixo de um cabresto, nem te prendendo debaixo de um espírito de religiosidade e nem de legalidade religiosa. Eu estou te falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado. Ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus, próximo para vir buscar o seu povo. Agora, você não é obrigado a ir. Se você quiser ficar por aqui, meu amigo, ele também não vai te obrigar a você ir. Você não quis, não quis. Ué, vai fazer o quê? Só que depois você vai sofrer a consequência, porque você não quis. Você achou que eu falei errado, que eu ensinei errado, você não procurou nem saber, você só escutou e não procurou nem saber. Faça o seguinte, procure. Não é obrigado a você fazer, como eu estou dizendo. Eu não sou uma denominação que te obriga a nada, que te tira a liberdade de nada. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo para você que eu não desprezo a tua crença, os teus costumes, no sentido de te criticar por causa disso. Mas eu desprezo sim o mal que isso pode trazer para a tua alma. Isso eu desprezo. Não sou contra você, a sua pessoa física, a sua pessoa natural, mas posso ser contra o pecado que quer te destruir. Isso você não pode me impedir, porque Jesus Cristo veio para lutar contra o pecado, mas ele não veio para matar o pecador. Ele veio para morrer pelo pecador. Mas infelizmente muitos não estão nem lendo a Bíblia, nem buscando a Jesus Cristo e nem preocupando com o pobre ou o necessitado. Não estão nem aí. Muito pelo contrário, gastam milhões, às vezes até para morrer, irmão. Infelizmente. Gastam milhões, às vezes até para passar por dificuldades. Eu conheço pessoas que gastaram milhões e milhões, né, para fazer alguma coisa, algum tempo atrás já. E no fim, perderam a vida. Foram lá porque, eu vou naquele lugar, porque lá eu vou pagar uma promessa para não sei para quem, eu vou lá porque lá é uma casa que fala a minha vida toda, põe a carta na mesa e vai falar a minha vida toda. Não estou citando nada. Ele é livre para ir lá. Mas na volta, quando volta, acontece alguma coisa de mal, aí vai todo mundo chorar. Ah, meu Deus, por que aconteceu isso? Ah, meu Deus. Deus não tem culpa disso. Cada um sofre as consequências. Deus não é nenhum carrasco. Deus não quer que ninguém perca a sua vida assim. Ah, mas aqueles que já perderam a vida estão fazendo bem. Foi permissão de Deus. De que vale essa nossa vida? Me diz para mim. Ela tem um valor muito grande, claro, porém, de que vale no sentido se nós não tivermos a Jesus Cristo? Irmão, marca bem que eu vou te falar agora. Viver sem Deus, olha, consegue. Sabia que consegue? Viver sem Deus, se consegue. Tem pessoas que vivem sem Deus e vêm viver até melhor. Ficam ricas, ficam donas de iates, de casas e tanta coisa. E não, você pergunta para ele de Deus, ele nem sabe quem é Jesus Cristo. Mas eles vivem. Agora, morrer sem Deus, aí é complicado. Então cuidado, irmão. Não pense você,
Ah, minha vida está bem e eu vivo sem Deus. Tudo bem, ela vai poder ir bem até o fim. Melhor até daquele que vive com Deus. Mas só que vai ter uma diferença no dia da partida. Aí sim vai ter uma diferença. Não é eu que estou te julgando. É a palavra que julga, não sou eu. A palavra diz que aquele que tiver Cristo vai dar a vida eterna. E aquele que não tiver, se você não creu em Jesus Cristo, mas teve uma vida farta, você não creu em Jesus Cristo, nunca pensou em ajudar o teu próximo, você nunca pensou em fazer nada para Deus, no sentido assim, estender a tua mão e pedir, Senhor, me ajuda, eu não sou nada, eu sou um pecador, nunca te humilhou na presença de Deus. Você vai vivendo bem, daqui a pouco chega a hora da morte, como chega para todo mundo. O que você tem para apresentar? O outro lá morava numa casinha simples, a velha não tinha nem dinheiro. Eu não estou dizendo que para entrar no céu tem que ser assim. Tem muitas pessoas milionárias que têm Cristo. Tem pessoas que têm dinheiro e têm Cristo. E ajudam os que não têm condições. Entenda. Estou querendo referir a pessoa ter Deus e não ter Deus. A pessoa que tem Deus, ela pode até viver uma vida com muita dificuldade. Mas quando ela parte dessa terra, e ela poder olhar, dizer, não, mas eu tenho Deus, eu tenho Jesus Cristo comigo. A minha garantia está em Cristo. Eu recebi Ele no meu coração, eu acreditei nele, eu acreditei na sua morte, na sua ressurreição. Aí a diferença. Enquanto aquele tinha tudo, né, e não cria, não adianta ele chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu tenho 10 terrenos, eu tenho tantos milhões de euros no banco, eu tenho tanto, eu dou tudo, agora eu vou passar tudo, mas aí já não tem mais tempo, ele já partiu. E o outro? Não tinha nada, não tinha nem comida, às vezes em casa, ou às vezes passava dificuldade, ou às vezes até era milionário, mas tinha uma enfermidade, estava lá sofrendo. Irmão, mas tinha Deus. Então louvado seja Deus. Não é que servir a Deus é sofrimento. Servir a Deus é gozo, é alegria, é prazer. Porém, os que servem a Deus em Cristo Jesus realmente são apedrejados. Porque se perseguiram o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, quanto mais a nós que somos míseros, pó e cinza. Mas agradecemos a Deus, como disse o apóstolo em uma das suas epístolas. Ele disse assim, agradeço a Deus que nos dá vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Nada temos, mas possuímos tudo. Deus abençoe vocês. E o tudo que possuímos se chama Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma. Deus os abençoe. Fiquem com Deus.